Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira estamos aqui para tirar o conselho da Padilha para o final de semana, né? Então vamos se conectar aí. Primeiro montinho espelho, segundo montinho a velha e o terceiro montinho o punhal. Hoje a Padilha fala, né, que eu tava com uma dúvida de umas coisas aí. Eu sempre tenho dúvida, eu sempre fico perdida, sempre, né? E eu fui tirar no meu oráculo, como eu falei que a minha irmã fez uma vez, deu um curso de oráculo, eu fiz meu próprio oráculo, né? Que quem responde é o meu preto velho. E eu fui tirar uma cartinha desse oráculo para me dar uma direção. E veio isso aqui, segunda vez que ele fala isso. Liberdade, prefiro os perigos da liberdade ao sossego da servidão. E é uma gaivota. Então, gente, vamos, né, tentar se conectar com coisas, né, com lugares e pessoas que não cortem as nossas asas. Porque às vezes a nossa espiritualidade quer que a gente voe. E dependendo do lugar que a gente esteja, cortem nossas asas, né? E a minha espiritualidade hoje veio falando isso. Isso é um conselho do meu preto velho, tá? Que esse oráculo meu que eu tenho, quem responde é ele. Então, vou falar aqui também rápido umas coisas que a Padilha veio conversando comigo essa semana. Eu até fiz, né, a minha listinha aqui para mim não esquecer, porque eu também não tenho uma memória tão legal assim. A Padilha quer que eu venha conversar com vocês hoje sobre... Vou tentar ser bem breve para o vídeo ficar menor, porque eu nunca consigo fazer o vídeo menos de 40 minutos. Fica muito maçante às vezes, né? O que acontece? Nós vivemos aqui no planeta Terra, né, nós encarnados, por mais que algumas pessoas não acreditem, mas nós temos influências espirituais praticamente o tempo todo. Tanto de irmãozinhos mais esclarecido quanto de irmãozinho menos esclarecido, tá? Para bom entendimento com os irmãos mais superiores não, gente, ó, os irmãos superiores e os irmãos inferiores. Eu não gosto de falar dessa forma, porque eu acho que tudo é, como vou dizer, conhecimento, né? Ela fala muito do conhecimento. E ela tá falando que o que acontece, tem muitas pessoas com irmãozinho menos esclarecido por perto, né? Tem irmãozinhos menos esclarecidos que ficam perto da gente por quê? Por afinidade. Às vezes a gente gosta de alguma coisa que eles gostam também, por vibração, né? Por má conduta, gente, tá? Eles também acabam pegando essa afinidade por má conduta, por maledicência. Tudo que em excesso tem irmãozinho menos esclarecido, viciado também, ou que gosta daquelas coisas, e eles ficam perto da gente por isso, né? Pessoas também que gostam muito de estudar, às vezes tem irmãozinho menos esclarecido que fica perto de pessoas que gostam de estudar para aprender também, tá? Mas nem todos esses irmãos querem nos prejudicar, né? A intenção deles, às vezes, não é... Alguns sim, né? Mas alguns não, né? Também temos muito entes queridos que já faleceram, né? E que não são encaminhados e às vezes a gente fica muito choroso, né? Muito tristonho porque perdeu o ente querido e a nossa vibração acaba atraindo aquele desencarnado para perto da gente, tá? Ou então o desencarnado era muito apegado na pessoa e fica próximo, né? Porque às vezes não se deu conta que desencarnou, também fica próximo das pessoas. E ela pede hoje para mim esclarecer aqui o que com vocês. Os desencarnados, por mais que não queiram, né? Os irmãozinhos menos esclarecidos, por mais que não queiram, às vezes nos fazer mal, faz, né? Estando muito próximo da gente, faz. Por quê? Porque eles precisam de energia vital, né? Do ectoplasma. E eles vão tirar isso de quem? Dos encarnados que eles estão perto. E isso acaba, às vezes, adoecendo a gente, nos deixando fraco, às vezes nos deixa deprimido, né? Às vezes nos deixa com problema no sistema digestivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está vibrando, se a gente está sentindo falta de alguém, né, que já foi embora, ou se aquela pessoa, né, que foi embora, que está no plano espiritual, era muito apegada a gente, às vezes fica ali, faz a gente pensar toda hora nela, às vezes, tipo, alguém morreu da nossa família, ou algum amigo bem íntimo, alguma pessoa bem querida.
do nada a gente começa a lembrar dela direto, né? É porque aquela pessoa às vezes está em espírito perto da gente. E é muito perigoso porque eles acabam absorvendo a nossa energia vital. E isso nos faz mal. Por mais que às vezes alguns não tenham a intenção disso, mas faz mal pra gente. A gente acaba ficando, né, muito fraco, muito deprimido, né? Então, por isso que é muito importante o conhecimento. O buscar entender sobre essa parte, né, espiritual, né, de como a gente atrai esses irmãozinhos, como eles também nos atraem, né, porque às vezes eles ficam perto da gente, fazendo a gente, nos mandando intuição, né, de pensamentos, e a gente acaba achando que aqueles pensamentos são nossos. Para quem não sabe diferenciar, né, intuição, o que é seu pensar e o que é o pensar do espírito que está próximo de você, acaba, né, confundindo os pensamentos e não se dá conta, né, que é um irmãozinho no seu lado, no caso menos esclarecido, né? Então, ela pede também que nesse conhecimento, né, a gente tem que ir em busca de informações, né? A gente tem que correr atrás de ler livros, ver vídeo. Quanto mais informação você tem, melhor, né? Porque você vai conhecendo e se informando de tudo à sua volta. Porque a gente às vezes acredita só aqui, né? No que a gente pode ver, no que a gente pode tocar. E não é assim. A nossa volta acontece muita coisa que a gente não. Muitas pessoas não têm percepção, né? Mas acontece. Então ela pede para a gente estudar bastante, para a gente buscar conhecimento, entendeu? Para a gente buscar entendimento, né? E ela pede para a gente aprender a filtrar esses conhecimentos que a gente, né, vai buscar fora, porque nem tudo é, né, o que dizem. Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, aquela religião tem a verdade dela, aquela outra pessoa tem a verdade dela. Então, o conhecimento é assim, a gente absorve só o que a gente concorda, né? A gente não precisa acreditar em uma coisa só porque o coleguinha acredita. A gente não precisa praticar uma coisa porque o irmão do lado pratica. Não, você no seu coração você vai sentir aquela vontade se você tem necessidade daquilo. O teu espiritual fala com você. Filho, faz. Não sejam manipulados por terceiros, né? Porque você sabe a sua verdade, você sabe o que vibra dentro do seu coração. Então, se você está em um lugar e a espiritualidade te deixa à vontade ali, te deixa à vontade de fazer aquele procedimento espiritual, aquilo que a pessoa que você confia mandou você fazer, você vai lá e faz. Mas se dentro do seu ser você sentir, não é para eu fazer isso, não faça. Não faça. Só faça se você te sentir à vontade. Se você sentir lá no fundo do seu coração que você realmente tem que fazer aquilo dali para mudar alguma coisa em você, tá? Porque senão não é válido. Não é válido. A gente tem que ficar o tempo todo ampliando o nosso conhecimento e aprendendo a filtrar para a gente saber o que é certo e o que é errado, né, no nosso caminho. Porque a gente tem que prestar atenção, né, que conhecimento muita gente pode ter, né? A gente pode ler, pode buscar tudo, muitas pessoas podem ter conhecimento, pouquíssimas têm entendimento, que uma coisa não é diferente da outra. Eu posso conhecer muita coisa, mas eu posso não entender. Então, gente, conhecimento é bom, mas o entendimento é melhor ainda, tá? Porque você não pode, ó, isso daqui você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem conhecimento que tem que ser feito daquele jeito. Mas pra quê? Por quê? Entendeu? Então a gente tem que ter entendimento por que aquela coisa tem que estar sendo feita. Você tem conhecimento que tem que fazer, mas não sabe, não tem entendimento por quê. Então a gente precisa procurar saber tudo, né? Ter o entendimento de tudo. Porque senão o conhecimento não é tão válido assim, né? Eu tô lendo aqui, gente, a minha colinha. E ela pede também, que eu fale aqui, pra gente cuidar e aceitar muito o nosso espiritual. Porque o que acontece? Hoje eu passei por uma situação, né? Eu conheci uma pessoa no ônibus e passei por uma situação. Essa pessoa fez uma coisa, um procedimento que não era o que ela precisava. Às vezes, a pessoa que ajudou, né, não, como vou dizer,
não, não fez errado porque quis fazer errado, né? Porque acontece isso. Às vezes o espiritual daquela pessoa não se abriu para aquele jogo, porque acontece. Eu achava que não, mas acontece, porque não é aquela pessoa que tem que cuidar de você, né? Então, às vezes no jogo ali não sai as coisas, o jogo não abre. Acontece, gente. Assim, no meu jogo, graças a Deus, nunca aconteceu isso, mas eu fiquei, como eu falo, a gente tem que ter conhecimento, buscar conhecimento e tem que ter entendimento. Às vezes, tipo assim, eu vou pegar uma pessoa para jogar com a padilha ou com a cigana, né? Mas o espiritual da pessoa não quer que eu mexa nela, na energia dela. Então, o espiritual da pessoa fecha o jogo todo. Entendeu? Pode acontecer, né? Do espiritual da pessoa fechar. E isso aconteceu com essa pessoa, né? Não foi muito claro quando a pessoa foi fazer o procedimento dele e acabou fazendo. E agora tá passando por dificuldade e eu vi essa dificuldade, né? E se a gente fizer coisa errada, né, na nossa cabeça, as consequências vêm, gente. Então, não é que, né, a pessoa que fez está errada. Às vezes a pessoa não viu e acabou fazendo, né, só o que achou que era certo fazer. Espiritualidade é muito sério, gente. É muito sério. Não vá em um lugar e acredite logo do que aquela primeira pessoa falou. Não desacreditando, entendeu? Porque graças a Deus eu só fui em um lugar que eu gostei, que foi bom. No momento ali, às vezes a situação e o local não é bom mais para sua vida, mas em algum momento foi bom, né? Às vezes Deus, né, vem botando a gente num lugar e na hora certa. Mas chega um momento que às vezes você não cabe mais ali. Então tua direção é outra. Mas no momento que você precisou, no momento que aquele lugar te auxiliou, aquela pessoa te ajudou, entendeu? Mas que você não pode mais ficar ali, ou você não precisa mais ficar ali, porque seu lugar é outro, né? Mas todas as vezes, aonde a gente entra, né, é o nosso momento certo ali. Pra de alguma forma a gente crescer ali no que a gente tem que crescer, entendeu? Porque também acontece da gente entrar em locais, como a Padilha falou outro dia para mim, que você pensa que vai aprender, né, entra em um local para aprender, mas que às vezes você tá ali mais para ensinar. A Padilha hoje falou isso comigo. Hoje não, ela tem falado isso comigo. Que às vezes a espiritualidade põe a gente dentro de um local mais para ensinar do que aprender. Só que no nosso entendimento a gente não tem noção daquilo, né? A gente vai lá porque a gente quer aprender, que a gente quer conhecimento, como eu falei, quer entendimento das coisas, mas depois a gente vai ver que a gente foi mais para ensinar, né? Mas o negócio é seguir em frente, confiar em todos, né? Conforme o nosso entendimento e prestar bastante atenção na vibração do seu coração, porque o seu coração fala exatamente o que você tem que fazer, né? A vibração dentro de você fala o que você tem que fazer, se você está no caminho certo, se você precisa daquilo dali. Gente, eu tenho um canal que eu sigo aqui no Instagram não, desculpa, no YouTube, que a moça, né, eu não vou falar o nome do canal porque às vezes dá problema, mas esse canal é muito legal, ela fica lendo relatos de pessoas que teve contato espiritual, que teve algum acontecimento espiritual. E eu vejo muito porque eu gosto, né? E eu vejo quantas pessoas têm contato com Exu, com Pombagira, com Orixá, gente, com os guias, com Preto Velho, com Herê, com Caboclo, tá? Com Cigano, e nunca entrou nem num terreiro. E tem a proteção ali. Por isso que eu fico pensando, eles sempre estão com a gente, indiferente em qual religião você vai seguir, eles sempre vão estar com a gente. Só basta você acreditar, entendeu? Você não precisa estar dentro da religião para ter eles. Você tem em qualquer lugar, é só você aceitá-los, entendeu? Não precisa fazer acendimento, não precisa nada. Gente, como eu falo, aqui é a minha verdade, tá? É o que eu entendo, né? E os guias de luz vão estar com você em qualquer religião que você tiver, ou não tiver, porque a espiritualidade anda com você aonde você for, desde a hora que você acordou, desde a hora que você nasceu, você tem os seus guias espirituais, às vezes você atrai outros guias por afinidade, porque muitos guias vêm, né,
às vezes é atraído para perto da gente porque vê que a gente precisa de ajuda para se levantar. Porque tem muitas pessoas que estão se lapidando aos pouquinhos, né? E tem boa vontade. O guia, às vezes, nem é nossos guias desde criança, mas eles veem essa boa vontade e vêm se afinizando a gente, vem, né, criando esse elo com a gente, porque eles querem trabalhar e ver que a gente tem boa vontade. Mas esse trabalhar, você não precisa estar dentro de um terreiro, né? Você pode estar em qualquer lugar, que eles vão trabalhar contigo da forma que você precisa. E eu acredito muito nisso, gente. Como eu falo, aqui é meu entendimento, meu conhecimento de coisas que eu leio, né, das coisas que eu pratico. E claro que hoje em dia eu faço atendimento, porque eu já trabalhei, né, nessas linhas. Eu ponho os agradozinhos que tem que botar para alguns dias, né? Mas porque eu abracei essa ideia, né? Eu aceitei. Mas tem umas pessoas que nem precisa disso. Nem precisa, entendeu? Não precisa estar dentro de terreiro também. Cada um trabalha da forma que tem que trabalhar. Cada pessoa tem a proteção que tem que ter. E eles vão estar contigo em qualquer lugar. E nesse canal dessa moça, ela conta muitos relatos que tem gente que nunca entrou no terreiro, né? Tem gente que é evangélico e tem proteção. É muito bonito os relatos que tem lá. Muitos eu me emociono, né? A espiritualidade não quer que você fique, né, se enfiando em lugares que você não se sinta bem. A espiritualidade não quer que você, né, se sujeite a certas coisas que você não precisa, porque eles sempre vão estar ali. Se você tem caminhos de trabalho, você não precisa estar em lugar nenhum para trabalhar. Às vezes você está tipo em um ônibus, né, por exemplo, você vê uma pessoa, a pessoa te dá uma abertura, você vai lá, os seus guias te usam para dar uma palavra amiga, para dar um direcionamento naquela pessoa ali, ó. Pronto, tu já trabalhou. Tu trabalhou e nem sabe, entendeu? É muito surreal, gente. Não precisa estar com uma arma na cabeça falando que você tem que fazer o que você tem que deixar de fazer, não. A espiritualidade vai te usar da forma que você se permitir. É isso, porque você tem seu livre-arbítrio, tá? Nós temos nosso livre-arbítrio e a espiritualidade não passa por cima disso, né? A gente sim tem algumas pessoas que no caminho tem um caminho espiritual, que precisa realmente trabalhar para o espiritual para poder as coisas dar certo, né? Mas isso não quer dizer que você precisa estar dentro de algum templo religioso. Porque como eu falo, espiritualidade é uma coisa, religião é outra, né? Então você precisa trabalhar seu espiritual, você não precisa trabalhar sua religião, é diferente. Espero que tenha dado para entender, né? Vamos lá então, virar logo, fazer o jogo dos montinhos. Primeiro montinho, o espelho, vou botar os outros dois montinhos aqui para dar espaço, tá? Meu conselho do final de semana da Padilha. Vou botar logo aqui o montinho dos guardiões. Então, vamos lá. O punhal, a taça. Eita. Vamos pra cá. Então, quem escolheu esse montinho aqui do espelho, o povo de rua tá muito forte nos seus caminhos, muito, tá? E ele pede mais conexão, né?
Nossa, eu tô muito arrepiada. Eles estão muito fortes nos caminhos de quem escolheu esse primeiro montinho, tá? A espiritualidade, os Exus e as Pombagira. Aqui também algumas pessoas têm seu Zé, porque pra quem sabe, seu Zé também é meio considerado povo de rua, né? Porque ele é da malandragem, ele caminha pelas encruzilhadas, né? Então ele também é considerado povo da rua. E eles estão muito presentes, né, na vida de quem escolheu esse primeiro montinho. E eles pedem aceitação, né? Porque, como eu falo, você não precisa estar lá botando aquela cachaçinha, aquela vela. É só você estar conectado, se abrir mais para ouvir os conselhos, entendeu? Não precisa estar fazendo acendimento. Se você não acredita e não acha que isso tem necessidade, não precisa. Isso vai do seu coração, como eu falo, do seu entendimento, né, e da sua aceitação. Você não pode fazer nada que passe, né, como vou dizer, das suas crenças. Porque às vezes isso é crença. Como eu tive muito, né? Porque, como eu falo, minha base maior é kardecismo e eu era muito assim. Hoje em dia eu me abro mais para essas coisas, mas eu já fui muito preconceituosa. Então, temos nossas crenças limitantes. E aqui eles não pedem para vocês quebrarem essas crenças, eles só pedem mais aceitação. Povo de rua, gente, Exu, Pombagira, não é demônio. Muita gente tem medo e fala que é demônio, né? Não é. Não é. A partir do momento que você tiver conexão com os seus caminhos vão abrir, tá? Porque eles são povo de rua, eles são o pessoal dos nossos caminhos, eles nos ajudam. E não falo só no financeiro, não, porque a gente, como vou dizer, titula muito Exu e Pombagira com dinheiro. Gente, não. Ele é dos nossos caminhos. Caminho espiritual, entendeu? Caminho amoroso, caminho de saúde, eles estão ali para ajudar a gente a dar caminho diferente, não é só financeiro, não. Parem de associar povo de rua com dinheiro. Não existe, tá? Claro que eles dão caminho, mas você tem que levantar do sofá e ir atrás. Você acha que você vai ficar sentado no sofá e a Exu vai vir e vai falar, toma, e te dar dinheiro na tua mão? Pombagira vai falar, toma, e te dar dinheiro na... Não vai, gente, pelo amor de Deus. Então, eles dão caminho, mas quem tem que caminhar é a gente. Tá? Mas vocês podem confiar e ter aceitação, tá? Sem fazer nada mirabolante, que não é isso que eles estão pedindo. Eles só estão pedindo aceitação e começar a ver eles de outra forma, com mais carinho, com mais amor e com mais respeito, tá bom? Menos preconceito também. As moedas, a corda e a poltrona. Então, aqui a Padilha fala o quê? Você estava com muitos problemas financeiros, né, no passado. E agora esses nós vão começar a ser desfeitos, tá? Nesse final de semana, algumas, né, energia positiva vão começar a chegar nos seus caminhos para poder desfazer, né, esses problemas todos que você tinha no passado. As finanças vão começar a entrar e você vai começar a resolver coisas pendentes lá de trás que ficaram. Só que aqui ela pede o quê? Pensamento positivo. Gente, tudo é vibração, né? Por mais que às vezes a gente acha, porque meu caminho tá fechado, meu caminho tá isso, meu caminho tá aquilo. Não. Você fecha seus caminhos. Alguém pode jogar alguma coisa para fechar nossos caminhos, né? Mas você só fecha seus caminhos se você estiver na mesma vibração. Então você precisa estar pensando positivo, tá? Vibrando positivo para essas dificuldades passarem, né? Para esse dinheirinho que tá para entrar, né? Resolver os problemas que estão pendentes do passado. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé que as coisas vão mudar. Não é ficar preso nas dificuldades do passado e carregar isso pro resto da vida, não, tá? Tem que ter fé e acreditar que vai acontecer. A flor com a borboleta, o lápis. Então, aqui fala do afetivo, tá? Vão vir notícias aí da pessoa que você, né, gosta. Vai ter notícias, né, no lado afetivo. Para quem espera uma reconciliação com alguém, tem notícias, né, durante esse final de semana. Para quem não tem ninguém, também tem alguém para chegar nos seus caminhos, tá? Só ficar bem esperto e prestar atenção, porque às vezes
a pessoa tá ali na nossa frente e a gente não presta atenção. Sabe por quê? Porque a gente está procurando do lado. Aqui a Padilha fala que a gente quer tudo muito perfeito. Isso foi pra mim, gente. A gente quer tudo muito perfeito e ninguém é perfeito, nem nós mesmos somos perfeitos. Eu tô tentando trabalhar isso em mim, mas ela tá falando aqui, ninguém é perfeito, né? A gente não vai encontrar o camarada vindo de cavalo branco na nossa direção. O príncipe encantado, que ela tá falando aqui, não vai achar. Então, vamos tentar ver o outro com as suas, como eu vou dizer, qualidades. Não ficar olhando já o outro com seus defeitos, tá bom? Aqui fala também para tomar cuidado com algumas situações no seu caminho durante esse final de semana que você pode, né, ter alguma atitude que você vai abrir porta para energias negativas e essas energias negativas vêm cortando as coisas boas do seu caminho, tá? Tanto no seu financeiro quanto no seu afetivo. Cuidado que algumas situações no seu caminho esse final de semana pode, né, te gerar atitudes que vai abrir porta para energias negativas e essa energia vai vir cortando tudo de bom dos seus caminhos. Presta atenção. Aqui também a Padilha fala que a espiritualidade vai vir, né, tirando os nós dos caminhos para algumas outras situações, não só financeira, mas outras situações que tá com problema há muito tempo, tá? Ela fala aqui que parece ser mais familiar. Alguns problemas familiares que você teve, né, desentendimento, né, vai vir notícias e a espiritualidade vai vir desatando esses nós, vai vir, né, fazendo reconciliações familiares, né, conexões familiares que foram desfeitas. Esse final de semana pode vir a melhorar, tá? Esses desentendimentos pode vir vocês colocando os pontos nos i e as coisas voltando a fluir como fluíam antigamente, tá? Aqui também fala muito da sua ancestralidade, tá? Você precisa, né, quem escolheu esse montinho, ver problemas ancestrais, coisas de familiar, ancestralidade familiar, tá? Aqui fala que você tem guias espirituais que vêm na sua linha ancestral e que você precisa, né, começar a ter uma conexão, né, aceitar, rever isso nos seus caminhos, porque muita coisa nos seus caminhos pode não dar certo por causa disso, porque você não está cuidando da sua ancestralidade como deveria, né? Então você precisa ver isso, tá? E aqui, gente, ela pede para tomar bastante cuidado com, como vou dizer, com os problemas que surgiram durante esse final de semana. Por quê? Porque qualquer problema que surgir durante esse final de semana vai te trazer muita dificuldade, tá? Ela pede aqui, para quem escolheu esse montinho do espelho, tentar o máximo possível não arrumar nenhum BO durante esse final de semana, porque se o BO que você arrumar durante esse final de semana vai ir se arrastando, né? Por dias, semanas, talvez até meses. Então ela pede, tenha paciência, tá? Não deixe ninguém de fora tirar tua paciência, porque se você perder a paciência com algumas situações durante esse final de semana, você pode trazer dificuldades muito grandes para os seus caminhos, tá bom? Então, gente, equilíbrio, muito equilíbrio. Aconteceu alguma coisa desagradável, respire e conta até 10, para você não ter alguma ação que te traga muitos problemas depois, tá bom? Vamos ver qual é o guardião desse montinho. Seu eixo do lodo. Ele fala aqui, cuidado com as situações enganosas. Tem muitas coisas, pessoas e situações que podem se apresentar de uma forma para você, né? E depois que você estiver já envolvido ou envolvida, iludido, a pessoa mostrar realmente o que é, ou a situação, uma coisa, mostrar realmente o que é, que vai trazer problemas, né? Então você preste atenção com todas as situações à sua volta, para você não criar expectativa, se iludir e depois, né, acabar vendo que não é nada daquilo que você imaginava, tá bom? Esse é o recado do seu eixo do lodo.
e da Dona Padilha. Oi, gratidão. Agora vamos ver o segundo montinho, que é o montinho da vela. Uma rosa. A lâmpada. Então, aqui a Padilha fala, para quem tirou esse montinho aqui, que uma mulher durante esse final de semana vai te trazer uma surpresa. Aqui ela fala que é uma coisa agradável, que é uma coisa boa, né? Durante esse final de semana vai ter uma mulher que vai te trazer uma surpresa. Vai te dar uma notícia que vai ser uma notícia muito boa, que vai ser uma coisa alegre, tá? Para os seus caminhos. Estrela, as moedas e a pirâmide. Aqui fala, né, que você está tendo uma proteção muito grande espiritual nos seus caminhos financeiros. Por mais que algumas pessoas à sua volta, algumas situações tente quebrar, né, essa sua proteção, que não vai ser quebrada, tá? Pode ficar despreocupado que aqui o teu espiritual, a tua proteção tá, né, blindando muito o seu financeiro, né? E durante esse final de semana que vai ter essa mudança bem grande, que vai vir, você vai ter noção de quão protegido está o seu financeiro, porque até então você ainda está muito em dúvida, você ainda está muito, né, desacreditada que as coisas financeiras estão começando a caminhar bem, mas aqui, esse final de semana, você vai ter uma mudança da sua percepção em relação ao seu financeiro, que a espiritualidade, né, essa proteção está muito grande nos seus caminhos financeiros, para você não se preocupar, tá? Que quando você põe dúvida, né, a espiritualidade perde a força um pouco. Então, se você ter certeza que você tem essa proteção, a espiritualidade tem mais poder sobre isso. E aqui, esse final de semana, você vai começar a ter percepção de quanto o seu financeiro está sendo protegido pelo seu espiritual, tá bom? A taça, o par de luvas e a corrente. Aqui fala que a espiritualidade vai, eu não aguento com esses nomes de passado, vai te trazer uma coisa do seu passado que você quer muito, né? A espiritualidade, né? Exu, vamos lá, Exu vai te trazer uma pessoa para os seus caminhos de novo, tá? Que essa pessoa é karma seu, por mais que vocês separem, né, e volte, separe e volte, a Exu vai trazer essa pessoa para os seus caminhos de volta, porque tem coisas ali que tem que resolver, né? E toda vez que vocês se afastam, vocês acabam se conectando com o tempo de novo, porque vocês não conseguem resolver, não conseguem aprender o que tem que aprender, entendeu? E vai ficar esse ciclo vicioso enquanto vocês não resolvem o que tem que resolver, tá? Para algumas pessoas vai ser, como eu vou dizer, uma conexão melhor, tá?
mais madura, com mais entendimento. Para outras pessoas é que tem que aprender ainda alguma coisa que não aprendeu, porque às vezes a gente vem com karma de conhecer, de reencontrar alguma alma, né, que foi afim, algum espírito que foi afim em outra reencarnação, mas para a gente se conectar para aprender alguma coisa e depois, né, se desconectar. Só que alguns vêm para caminhar junto com a gente, né? Algumas pessoas vêm só para aprender. E esse final de semana, Exu traz para os seus caminhos essa pessoa de volta, tá bom? Aqui também fala que algumas pessoas, né, foram, como vou dizer, tentaram, né, te trair, né, te prejudicar de alguma forma, né, mas que não conseguiram, porque as pessoas desse montinho estão muito protegidas espiritualmente, tá? E porque a tua proteção é muito grande, né? Tu tá com uma conexão bem grande e você tá fazendo alguma coisa certa, tá? Por isso que tá com essa proteção toda. E esse final de semana você vai ter, como eu vou dizer, provas disso. Você vai ter certeza que realmente tentaram, né, atrapalhar seus caminhos, que tentaram trapacear alguma coisa na sua vida, só que não conseguiram, porque o teu espiritual te protegeu, tá? Gente, quem escolheu esse montinho aqui tá com uma proteção forte espiritual, tá fazendo alguma coisa certa, porque a gente só tem proteção espiritual quando a gente tá caminhando certo. Então, por favor, continue caminhando certo, porque quanto mais certo você tiver, mais certo o espiritual vai te proteger, tá bom? Aqui também fala que vai ter surpresas, né, financeiras nos seus caminhos, tá? Vai vir alguma surpresa financeira aí nos seus caminhos, mas é uma coisa que já estava no seu passado e se afastou e agora vai retornar, tá? Tu vai ter notícias esse final de semana, ou de um emprego que você saiu e eles querem que você retorne, alguma coisa assim. E aqui tem uma pessoa feminina, tá? Que é a forma dela te ver, né, vai mudar, tá? Aqui ela não te vê com bons olhos, tá? Essa mulher não fala que se tu é, mas ela não te vê com bons olhos. Mas ela vai ter uma mudança da forma como ela te vê por algumas coisas que ela vai ficar sabendo, tá? E aí ela vai começar a ver que realmente você é uma pessoa boa, né? Que você não é o que os outros falam, o que as pessoas à sua volta falam, porque tem muita gente querendo te trapacear e ela vai ver que não é nada daquilo, né? O que você é, né? Aqui Padilha fala o que acontece. A gente não precisa ficar provando nada a ninguém, né? Não gaste sua energia tentando provar o que você é ou o que você não é. A atitude das pessoas falam mais do que as palavras dela. Ela tá falando isso aqui, tá? Então não gaste saliva, não gaste energia tentando provar que você é uma boa pessoa. Continua fazendo certo, tá? Que quem te justifica é Deus. Não precisa você ficar se justificando para terceiros, tá bom? E aqui fala que, olha, teu caminho financeiro tá, ó, beleza, que é só você continuar fazendo o que você está fazendo, que enquanto você estiver fazendo, você tem proteção. Então, a espiritualidade pede, caminhe certo, continue, né, certo, para poder as suas finanças melhorarem, se equilibrarem, né, e você continuar com essa proteção espiritual aí que você tá bom? Vamos ver qual é o guardião que veio. Dona Combatida Maria Mulambo. Ela que saiu na carta de guardião hoje de manhã, tá? Aqui ela fala o quê? Para se equilibrar, tá? Continuar, né, dando vazão ao seu lado positivo, né? Porque quando você tem dúvida da tua proteção espiritual, quando você tem dúvida da sua capacidade, né? Quando você coloca dúvida na frente, as coisas desalinham e o seu negativo começa a crescer. Então ela fala para você se manter positiva, equilibrada, tá? O equilíbrio para o seu negativo não vir à tona, porque quando vocês que escolheram esse montinho aqui tá com uma proteção muito grande. Se vocês começarem a botar dúvida nisso, o seu negativo cresce e o positivo automaticamente diminui, né?
Então você precisa, né, tá com esse positivo bem aceso, né, bem vibrante mesmo dentro de você, para você continuar absorvendo todas essas coisas boas que estão nos seus caminhos, tá? Acreditar em você, principalmente nos seus guias, em Deus e na sua proteção, tá? E não botar dúvida nisso, né? Ter total certeza disso tudo que eu falei, né? No caso que a Padilha mandou falar, para vocês continuar vibrando positivo e acreditando que vocês são capazes, que a primeira pessoa a acreditar em você tem que ser você mesmo. Se você põe dúvida e se sente insegura, pronto, tudo desanda, tá bom? Esse é o conselho de Dona Maria Mulambo e da Padilha, do segundo montinho da vela. Então vamos pro terceiro montinho, punhal. Gratidão, Maroia. Então, gente, aqui a cartinha que virou foi a carta do punhal. O que a Padilha pediu para mim, como vou dizer, forçar no montinho 2 da vela. Essa sua conexão toda com o espiritual, essa proteção toda que você tá tendo, é real, tá? Para você não pôr dúvidas. Mas que tem muitos irmãozinhos menos esclarecidos que estão sentindo incômodo com isso e vão tentar ficar te influenciando para você ficar desacreditada ou desacreditado. Então ela pede equilíbrio e preste atenção nas suas intuições, para você não dar vazão a intuições de irmãozinho menos esclarecido querendo te botar para baixo, tá? Que vão ser muitos irmãozinhos menos esclarecidos tentando te botar para baixo, tentando fazer você desacreditar em você. Isso não é real. Não acredite nas intuições desses irmãozinhos menos esclarecidos, tá? Se você estiver em alguma situação, porque situações vão acontecer, né? A gente vive o tempo todo em oscilações, né? Só que não se mantenha em um padrão vibratório baixo por muito tempo, tá? E quando você começar a sentir essas intuições bem forte na sua mente, falando que você alguma coisa, qualquer situação que ponha você para baixo, qualquer pensamento que ponha você para baixo, ore que é algum irmãozinho querendo te botar para baixo, tá bom? Então, gente, a gente tem que ter equilíbrio e percepção intuitiva para a gente saber quem que tá falando, manda nas intuições, tá? Tem que acreditar em você. Você é capaz. Então, não deixe nenhuma influência negativa te fazer acreditar o contrário, tá? Isso foi para o segundo montinho da vela, tá? O montinho da Dona Maria Mulambo. Agora vamos pro terceiro montinho, o montinho do punhal. A vela. O punhal. E a poltrona. Padilha fala aqui que acontece. Para as pessoas, né, que escolheram esse montinho aqui, tem muita negatividade em cima de vocês, tá? Ela pede para fazerem um acendimento pro guardião de vocês. Normalmente, para ela falar logo assim, é pessoas que acreditam, pessoas que já são da religião que acreditam nessas coisas, tá? Porque aí esse acendimento pro seu guardião vai te trazer conexão, né? Nossa, muito arrepiada. Conexão para eles ter força para ir cortando essa negatividade toda que tá vindo atrás de você. E é de alguma situação sua de passado.
algum passado seu, alguém do passado que pode estar jogando essa negatividade toda, tá? Gente, nem sempre a negatividade que o outro manda e emana pra gente é de macumba feita, porque os outros acreditam muito, fez macumba pra mim. Às vezes não. Às vezes só um sentimento forte que a pessoa emana pra gente e já pega. Então, para você fazer um acendimento pro seus Exu, né, pro seu povo daí dos seus caminhos, para eles ter força para cortar essa negatividade, que alguém ou alguma situação do passado tá influenciando, começando a querer influenciar nos seus caminhos agora. E outra coisa que ela pede para explicar também, se mantenha, né, elevado, pensamentos positivos, porque essas oscilações que a gente normalmente tem, porque ninguém é perfeito, acaba deixando essa energia entrar no seu campo astral, tá bom? A taça, cara de terno e os caminhos. Aqui ela fala para tomar cuidado com quem você faz amizade, tá? Que nem todo amigo é amigo, né? Às vezes a gente vê aí, gente, amigo de copo não é amigo, né? Eu falo por mim, quando eu parei de beber, que eu graças a Deus não bebo mais, já tem mais de 8 anos, eu tinha muito amigo. Eu vim morar no lugar que eu moro, numa casa, minha casa quase todo final de semana era cheia de gente, né? Quando eu parei de beber, né, que eu comecei a abraçar mais o meu lado espiritual, foi sumindo um por um. Tenho muito carinho por algumas pessoas que, né, por mais que a gente não estejamos na mesma conexão, eu ainda gosto muito, mas começaram a se afastar um por um. Então, aqui a Padilha fala isso. Nem todo amigo de copo é amigo, porque na primeira dificuldade eles se afastam. Às vezes é Deus tirando dos seus caminhos porque aquela energia, né, que aquela pessoa vibra não condiz mais com a sua, né? Porque o seu caminho é outro. Então ela fala aqui para você não ficar triste quando pessoas saírem da sua vida. Quando você tem uma amizade que você às vezes tem muito contato, do nada você não tem mais contato com aquela pessoa começa a se afastar, ou você não tem mais prazer de ter contato com aquela pessoa, né? Você mesmo vai se afastando aos pouquinhos. Ela pede aqui para você não ficar se desgastando por causa disso, não ficar se desgastando, se sentindo culpado por causa disso. Porque às vezes a gente se afasta da pessoa e fica com a consciência com culpa, né? Nossa, estou me afastando de fulano, mas eu não tenho mais vontade de ficar perto dela ou dele, eu não tenho mais vontade de sair, de ter aquela conexão. É o seu espiritual que está afastando. É Deus que fala, filho, filha, essa energia não é mais para os seus caminhos. Teu caminho é outro, entendeu? Deixa a espiritualidade te levar para o caminho que você tem que seguir, que automaticamente ela vai botar pessoas que estejam na mesma vibração que você nos seus caminhos, né? Não fica se culpando porque você não tem mais conexão com aquele amigo seu, né? Com aquele familiar seu, aquela pessoa que você gostava, às vezes até no afetivo mesmo, às vezes a gente perde a conexão com a pessoa porque não está mais na mesma energia. A energia não é a mesma, entendeu? E Deus tem coisa melhor lá para você lá na frente. Tem pessoas que estão na mesma vibração. Não se sinta culpado nem culpada se você não tem mais prazer em ficar do lado de certas pessoas. Porque é tua energia que está mudando, você que está vibrando mais alto, entendeu? Ela pede aqui para falar isso. A pirâmide, a mão com o cigarro e o cachorro. Aqui ela fala, durante esse final de semana você vai ter, né, mais percepção dessas coisas. Desculpa, gente. Aqui esse final de semana você vai ter mais percepção dessa sua mudança de vibração, né? Você vai sentir que você não se sente bem mais com aquelas pessoas. Aí o que acontece? Aqui ela fala que a sua teimosia vai forçar você a ir para alguns lugares ou se conectar com algumas pessoas. E você vai ver que não é a mesma coisa.
né? Aqui tá a mesma ela falando ainda da mesma coisa, tá? Durante esse final de semana você vai começar a ter percepção disso, de que a conexão não é a mesma, né? E ela pede, não se sinta culpado, mas também não seja teimoso o suficiente para forçar conexões com pessoas que não são mais do seu caminho, tá bom? Ela pede aqui para você ficar ligado nisso, tá? Aí aqui ela também fala que o seu carisma, né, incomoda muita gente. O seu jeito de ser. Você tá em um momento da sua vida que, sabe, você tá. Por mais que às vezes você não esteja tão bem, mas a sua volta, todo mundo vê você brilhando, vê você, não sei, muito iluminada, com carisma, né? Muito equilibrada. E isso tá incomodando muitas pessoas. E muita gente pode começar a mudar contigo por causa disso. Porque você tá incomodando, né? O seu entendimento, como eu falei no começo, o conhecimento é uma coisa, o entendimento é outra. E você está tendo entendimento das coisas agora, né? Por mais que você tinha conhecimento, mas você não tinha entendimento. E você está começando a ter entendimento das coisas. E isso tá fazendo as pessoas te olhar com outros olhos, porque alguma coisa em você mudou. Não sei se é a sua energia, né, seu posicionamento, e isso está incomodando muita gente. E as pessoas vão começar a mudar com você durante esse final de semana e você vai começar a ter percepção disso, tá bom? É nisso aí que você vai começar começar a se ligar e se afastar das pessoas que não estão na mesma energia que você, tá? Aqui ela fala que a espiritualidade vai vir cortando muitas pessoas dos seus caminhos, muitas pessoas. Ainda mais as que te fazem cair no erro. Porque tem coisa, gente, que a gente ainda tá muito negativo, né? Eu falo por mim. Tem muitas coisas que a gente ainda, né, ainda tá muito negativo. E tem certos amigos que faz a gente, né, cair no erro, nos influencia. A gente às vezes é fraco, né, e deixa ser influenciado. E aqui a espiritualidade vai vir cortando todas essas pessoas que faz você cair no erro, tá? Porque não tá mais pro seus caminhos. Para de fazer coisas para querer agradar, né? Você não precisa ficar sempre falando sim para as pessoas só para tentar agradar as pessoas. Não, não quero, não vou e acabou. Você não é obrigado, você não é obrigada. Entendeu? E aqui a espiritualidade vai vir cortando todas essas energias negativas dos seus caminhos, vai vir cortando todas essas pessoas, né, que te influenciam e te levam ao erro, porque você. Aqui ela fala que você é muito coração, né? Que você não precisa, né, ficar falando sim para todo mundo, que você às vezes se exclui para poder agradar o outro. Isso é falta de amor próprio, né? Não vai, não quero, não vou fazer e acabou. Você não precisa se desagradar para agradar o outro. Aqui ela fala, para com isso. Esse final de semana a espiritualidade vem te ajudando nesses cortes. Só basta você fazer por onde, deixar de ser teimosa e querer continuar com essas pessoas nos seus caminhos, tá? E aqui fala que, aqui é de um amor, tá, gente? Uma pessoa do passado que já passou pelos seus caminhos, tá? Só que vocês se desvencilharam porque não estavam na mesma conexão. Aqui o que dá para entender é que essa pessoa poderia, né? Ou você era mais evoluída que essa pessoa, ou essa pessoa era mais evoluída que você. Vocês não estavam na mesma vibração. Então o caminho foi afastado, né? Cada um foi pro seu lado. Mas que durante esse final de semana pode ser que vocês se reconectam de novo, mas desta vez mais maduro. A vibração vai estar mais amparada, né? Eu acho que é assim que fala, né? Vão estar com uma conexão melhor energeticamente. Aí pode ser que agora dê um pouco mais certo, né? Mas tem que ter paciência, cada um fazendo suas renúncias e fazer dar certo, né? Aqui fala também, né? A Padilha fala que tem muitas energias negativas te rondando. Pessoas, situações, irmãozinho menos esclarecido, bem te rondando. Porque você tá vibrando diferente, né? E a negatividade quer tentar chegar em você de todas as formas. Então aqui ela pede, continue vibrando alto, continue incomodando da forma que você está incomodando, mas não deixe nada te fazer baixar sua vibração, tá?
ler, vai estudar, vai procurar, né, coisas que elevam a sua vibração, tá? Ela pede aqui para você orar mais, tá? Se conectar mais com Deus, porque quando a gente ora, né, a gente eleva a nossa vibração. No momento de oração, a gente não vê, a gente não sente, mas a gente eleva a nossa vibração. E ela pede aqui para as pessoas que escolheram esse montinho, ore mais, porque quanto mais você orar, mais sua vibração vai estar elevada. Então, continue elevado, vibrando alto, orando. Quando você vê que você vai baixar sua vibração, ora, faz um Pai Nosso, faz uma Ave Maria, um Salmo 91, tá? Alguma coisa de proteção. Acende uma vela para o seu anjo da guarda, mantém, apagou uma, acende outra, apagou uma, acende outra, porque aqui é muita energia de fora contrária para você cair. Então, gente, vamos ser firmes, porque o espiritual negativo não é brincadeira e ele vai usar de todas as artimanhas para te prejudicar, principalmente das pessoas à sua volta, tá? Vamos ver qual é o Exu, né? O a pombagira. Dona Sete Gargalhada. Nossa, tá chegando até doer o coração. Aqui ela fala para você ter equilíbrio e posicionamento, tá? Tá vendo esse fogo todo aí atrás? É o negativo querendo chegar até você. E ela fala foco, muito foco, tá? Olha pro teu propósito, até me arrepiei. Olha pro teu propósito e segue. Não dê confiança para esse fogo atrás todo que tá de você, porque são a negatividade que está tentando te alcançar. Ela pede para você ter foco no seu propósito e seguir, sem prestar atenção aos lados e o que vem atrás, tá? Porque senão você cai. Então esse foi o conselho da Dona Sete Gargalhada e da Padilha, né? Dona Sete Catatumba, a mulher dos meus caminhos, que me ajudou. Gente, Exu não é demônio. Eu vim falar isso aqui agora, sabe por quê? Porque hoje teve um acontecimento e a pessoa chamou o Exu de demônio. Assim, eu não discuti, porque tem coisas que nem vale a pena, né? Ainda mais como eu falo, a pessoa não tem conhecimento nem entendimento. Mas Exu não é demônio. Eu falo por mim. Quando eu trabalhei, né? Aí eu saí né, desse terreiro que eu trabalhei, mas eu gosto de ir lá ainda. Mas eu comecei a ter conexão com ela, mas não era tão forte, né? E porque eu também dava uns mole. E eu tive uma dificuldade muito grande nos meus caminhos familiares. Para quem me conhece, sabe que a minha família, né, é muito desequilibrada, né? A minha família, quase todas as minhas irmãs têm mediunidade e tudo desequilibrada. As mediunidades delas são todas praticamente desequilibradas. Uma não, uma é mais centrada, né? Mas as outras duas são muito desequilibradas e chegam ao ponto de, né? E Padilha, né? Dona Sete Catatumba me ajudou nesse momento muito bom. Se eu não tivesse aceitado ela ali nos meus caminhos naquela época, eu poderia estar pior do que as minhas irmãs. Juro por Deus mesmo. E sou muito grata a ele por ter botado a Padilha nos meus caminhos. Porque eu lembro que eu cheguei no psicólogo, tá? E a psicóloga virou para mim e falou: como você consegue ficar sã no meio desse caos? A psicóloga falou para mim. Eu parei, pensei e falei: não sei. Mas hoje em dia eu sei. Hoje em dia eu sei, hoje em dia eu entendo. Padilha me carregou no colo esse tempo todo. E os outros falam, porque Deus... Eu acredito em Deus, gente. Deus é um ser supremo. Ele é maioral. Não tem entidade, guia, orixá nenhum maior do que Deus. Eu acredito nisso. Mas graças a ele, eu tenho Padilha no meus caminhos. E ela me ajudou. Eu tô aqui hoje graças a ela e o resto da minha espiritualidade. Porque se não fosse eles, eu não estava aqui. Eu poderia estar ou igual a minhas irmãs, ou pior, né? Então, eu fico muito revoltada quando as pessoas falam que Exu é demônio. Exu não é demônio. As pessoas que são, o demônio está dentro da gente.
real, o demônio está dentro da gente. Porque eu falo, não é Padilha que entra lá no terreiro e vai pedir o mal de ninguém. É a gente que vai lá dentro do terreiro e pede mal para os outros. A gente que faz oração contrária para os outros, né? A gente que tem inveja do irmão, a gente que quer que o irmão se ferre para a gente se sentir melhor. Então, eu não aceito ninguém falando que Exu é demônio, porque Exu não é demônio, Exu é caminho. E se você souber abraçar o seu e reconhecer ele na sua vida, cara, o mundo pode estar desabando na sua cabeça, que eles te dão força para seguir, né? E, porque você não confia em Deus, confio muito em Deus. E eu sou grata, muito grata a Deus por ter essa espiritualidade toda nos meus caminhos, tá, gente? Então, por isso que eu falo, o conhecimento é muito importante, muito, mas o entendimento é muito melhor. Gratidão e até o próximo vídeo.